Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. João capítulo 3. Se você está acompanhando pela internet, já viu essa mensagem, ouça novamente que Deus vai falar com você. Seu Plácido Fagundes. Está lá. Vulgo meu pai. João capítulo 3, se não o mais conhecido, um dos mais conhecidos capítulos da Bíblia. Porque é nesse contexto que tem aquela passagem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre a história sobre um homem chamado Nicodemos. E vamos ler o texto, e aí eu quero compartilhar com você. Capítulo 3, se quiser pôr lá, a partir do versículo 1. Eu vou ler numa versão, ali vai aparecer outra, mas fica à vontade. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Fariseus era uma seita. Vamos dizer seita, é um grupo religioso dentro do judaísmo. Com o passar do tempo, vai surgindo grupos dentro do judaísmo que se tornam mais do que grupos religiosos, se tornam grupos políticos. Então existia um senado, vamos dizer assim, que tinha mais uma função de tribunal, que era o sinédrio. O sinédrio tinha 70 cadeiras, 70 vagas, e compunham esse sinédrio, quase a Câmara dos Deputados. E compunham-se, alguns grupos faziam parte desse sinédrio. O maior grupo era dos fariseus. O outro grande grupo, que era a oposição a eles, um oposto ao outro, eram os saduceus. O presidente desse sinédrio sempre era um saduceu. Mas os fariseus, nessa época, apesar de não ter a influência de ser o presidente do sinédrio, eles eram os que tinham mais influência com o povo. Os fariseus, nessa época, eram os mestres da lei, os escribas daquele grupo ali. Eles exerciam grande influência sobre o povo, sobre a sociedade civil organizada. E eles tinham influência sobre o povo. Fariseu aqui, então, é um desses. E aí eles tinham doutrinas bem ortodoxas, bem rígidas. Por exemplo, né, eles criam na palavra e na tradição. A tradição, o que é? Os rabinos começavam a ter interpretações dessa palavra e aquilo se tornava como se fosse a própria palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus dizia para que você não trabalhasse no dia de sábado, era para guardar o sábado, no Velho Testamento. E eles seguiam à risca aquilo. Só que eles iam além daquilo. Por exemplo, mulheres. As mulheres não lhes era permitido olhar para o espelho no dia de sábado. Por quê? Porque senão a irmã podia olhar para o espelho, ver um cabelinho branco lá, e aí ia tirar o cabelo. Quando você tirou o cabelo, você fez o quê? Trabalhou. Pecado, pecou. E aí, você vai ver, né? Comer ovo no dia de sábado. Poderia comer ovo ou não? Porque a galinha não sabe se era dia festivo ou não, né? E aí, eram umas coisas absurdas. Outra coisa, não podia trabalhar. Lembra a passagem do cego? Se não me engano, João capítulo 9, que o cego é curado, e Jesus gospe na terra, e cura, e pega o lodo e pá no olho do cego. Jesus, certa vez, só para te lembrar, sábado, chega um pessoal lá, alguém leva um cego para Jesus curar. Jesus olha para ele e os fariseus só lá olhando. Jesus ensinando, tal, dia de sábado. A minha parte, a minha versão bíblica é assim, né? O meu comentário bíblico. Jesus deu uma olhadinha assim para os caras. E aí tinha um costume, abrir um parênteses aqui, dos fariseus, por exemplo, eles jejuavam 3 vezes por semana, davam dízimo de tudo. E quando eles jejuavam, já falei isso aqui na igreja, né? Eles jejuavam assim, ó, eles passavam o dia assim no dia do jejum deles. Que nojo. Por que eles faziam aquilo? Eles cuspiam no chão enquanto jejuavam. Porque eles queriam mostrar para os outros que eles não engoliam nem a saliva deles. Eu estou jejuando. Nem a saliva. Então era uma religião ritualística. Era aquilo que eu fazia para os outros ver. Hoje não existe gente assim, né? Não, né? E aí, tanto que a gente fala assim, né? Quando você está jejuando, irmão, não cuspa teu jejum. Não fica dizendo, estou jejuando, estou jejuando. O fariseu já fazia isso, só que ele cuspia. Só que ninguém jejuava sábado. Sábado é dia santo, era o dia do Senhor. Ninguém é tão santo para jejuar no sábado. Chega Jesus, o cego na frente dele. Jesus olha para ele, olha para os fariseus, olha para a terra, olha para eles, lembra que é sábado. Aí Jesus cospe no chão. Aqueles caras já quê?
está dizendo que você jejua, sabe, você é mais santo que nós? E aí Jesus faz mais uma coisa ainda ali. O que ele faz? Mexe na terra. Ele ara. A própria saliva já estava arando a terra. Jesus trabalhou. Foi lá e curou o cego. E eles foram reclamar. Era da cura que eles estavam reclamando? Não, o que era? Jesus trabalhou no sábado. Pecou. Nem deram bola para o cara que foi curado, cego. Uma religião ritualística. E esse homem aqui, já entendemos que eram os fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, um dos líderes deles era esse Nicodemos. Só que Nicodemos começa a ser tocado pela palavra, pela pregação, ele ouviu falar de Jesus. E o texto fala no versículo 2 que este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele começou a falar o seguinte: olha, sabemos que Deus está contigo, que Deus está te usando. Temos ouvido falar dos sinais, sabemos que Deus está fazendo através da sua vida. Ele começa a perceber isso e entender isso. Versículo 3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes para onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crerão sem vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguém pedindo aqui na transmissão para levantar o som? Dá só uma conferida, está ok? Amados, esse texto fala desse Nicodemos. Eu quero que você guarde o versículo 8. O vento, Jesus fala para ele: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Alguém alguma vez já na história da igreja definiu que avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira acumulada no decorrer dos anos, no período variável do tempo de um avivamento anterior até o próximo avivamento. Vou repetir. Avivamento é o sopro de Deus para retirar a poeira que se juntou entre um avivamento e outro. Aqui em casa, eu acho que talvez a sua, depende do lugar que você mora, seja assim, mas aqui porque tem os campos, tem a mata, tem terra vermelha. Você limpa a casa, limpa, passa pano, faz tudo. A mulher deixa um brinco a casa. E aí você deixa aberto, por causa que é calor, Maringá e tal. Isso vai chegar no final da tarde, ou não sei se chega no final da tarde. Você passa a mão assim, parece que juntou uma. Agora fica 2 dias, fica uma semana, fica 15 dias. Vai juntar uma crosta de poeira. Ah, mas eu moro no centro, mas aí tem a fuligem dos carros, do trânsito, do centro, todo aquele negócio. Avivamento, segundo esse escritor, é quando Deus sopra, sopro dele. E aquela poeira que ficou desde a última vez que ele moveu-se, ou que você foi avivado, aquela poeira começa a sair. Para retirar, o vento retira toda a poeira. É bem possível que Jesus deve ter pensado nessa limpeza quando ele conversou com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu. E esses fariseus que eu falei para você, eram homens que tiveram uma experiência talvez com Deus, num certo momento.
Paulo foi um fariseu. Tantos homens foram. Só que nós podemos dizer que Nicodemos fazia parte desse grupo religioso empoeirado, que ficou com lembranças do passado, lembranças de um último avivamento. Lembra quando nós tínhamos vontade de orar? Lembra quando nós ia e fazia isso? Lembra quando nós fazia aquilo, levava sopão? Lembra quando a gente evangelizava? Lembra quando a gente cantava? Lembra aquelas músicas? Às vezes a gente puxa umas músicas antigas assim, levanta aquele poeirão do baú, né? Até se engasga, né? Agora o pessoal está trazendo as músicas mais antigas de volta, né? Sol Morado, essas coisas, a galera tá... Quantas vezes, né, Val, a gente pedia para cantar as músicas antiguinhas, a tiazada olhava torto para nós e era... Agora a morada tá cantando, os caras estão cantando, agora todo mundo canta. Agora pode. E talvez por ele ser líder, ele era um dos mais empoeirados. Costumes. Ele não era à toa que ele recebeu esse título, porque na cultura farisaica, o líder era aquele que carregava um estilo de vida impecável na tradição, na conduta deles. E provavelmente, para ele chegar naquela posição, ele já caminhava uns 30 anos no meio do farisaísmo. 30 anos. E ele estava ali, aquele grupo ali. E ele procura Jesus à noite. É uma conversa franca, mas é feita às escondidas à noite. Por que não é à noite? Porque ele não queria ser visto. Imagine se verem eu procurando Jesus. E talvez também para que a poeira, né? Jesus não observasse a poeira, a coisa estava mais escurinha assim, e aí não dava para observar a poeira na vida dele. E quando a gente observa essa conversa aqui, algumas verdades da vida de Nicodemos vêm à tona. E eu quero refletir sobre isso com você e nós compararmos com a nossa vida. Será que nós não estamos meio como uns Nicodemos da vida aí? Queremos Deus, ele buscou Jesus. Só que nós ficamos presos a coisas do passado, costumes, tradições. E não precisa ser muito passado, não, gente. Aquilo que Deus nos deu mês passado já ficou para trás. Deus quer algo novo, a cada dia. Pode ter sido algo bom. Ontem a gente ministrou aqui para os jovens sobre Josué. Moisés foi uma bênção na vida do povo de Israel. Mas Deus fala para Josué, Moisés morreu. Olha para frente. Não fica preso ao passado. Nós precisamos levantar a poeira. Deixar o vento soprar. O vento de Deus soprar. Mas ainda, às vezes é pouquinha poeira, está só começando, né? Mas deixa o vento soprar, deixa ficar limpinho. Ou às vezes já está acumulando uma poeira, já está virando aquela crosta ali. A primeira coisa que eu vejo na vida de Nicodemos aqui é que Nicodemos não tinha convicções espirituais. Olha que coisa, mesmo sendo fariseu, sendo religioso, ele não tinha convicções espirituais. Literalmente, ele se escondia atrás da religião dele. Nós temos um discipulado com os meninos aqui, às vezes a gente conversa sobre isso, tem gente que tem muita ideia, muito pensamento, né, Arthur? Mas às vezes é filosófico, é sociológico, é político, mas não é bíblico, não é teológico, não é espiritual. A nossa forma de pensar, amados, nós temos que ser bíblicos, cristãos, espirituais, olhar o mundo com as lentes. Eu lembro que tinha um professor no seminário Skip, ele sempre dizia isso, né? Qual que é o óculos que você vê o mundo? Qual que é o óculos quais são as lentes que você usa para olhar o mundo, para olhar as situações? O nosso é a espiritualidade cristã. E Nicodemos se escondia atrás da religião. Ele defendia a fé dele, ele conhecia, ele tinha o conhecimento, mas ele desconhecia ao Senhor. E aí quando Jesus percebe isso, Jesus já chega na jugular dele, né? Parece que é zagueirão do Operário. Assim. Chegou assim, já dando de carrinho assim, você tem que nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó, ô Nicodemos, não dá para consertar você, velho. Temos que começar tudo do zero. Tem que começar de novo, tem que nascer de novo. Você, cara, você só nascendo de novo. É mais ou menos isso. E olha só que esse nascer de novo não está relacionado ao farisaísmo. Os fariseus têm que nascer de novo. Não, é você. Indivíduo, Nicodemo, CPF, número tal. É ele que precisava mudar. Não é questão, o farisaísmo precisava mudar. A igreja precisa mudar, o evangelho, não sei o quê. Não, é você. É você, Nicodemos. É você que tem que ter um novo nascimento. Então, Nicodemos, mesmo sendo um religioso, mesmo frequentando a igreja, mesmo indo sábado, domingo, indo na cela, fazendo tudo que a cartilha dizia,
ele se escondia atrás da religiosidade. Tem muita gente se escondendo na igreja. Tem muita gente, eu sempre falo isso, né? Que você viver numa garagem nunca vai te transformar num carro, né? Não vai sair com rodas ali. Viver dentro da igreja não vai te fazer um cristão. Nicodemos viveu a vida toda dentro da religiosidade e isso não fez dele cristão. Ele não tinha convicções espirituais. Quais são as tuas convicções, meu irmão? E aí, mais diante desse mundo que a gente vê tanta coisa acontecendo, tantos problemas, tantas situações, nós temos cada dia mais termos convicções espirituais. Não políticas, não econômicas, não sociológicas, não psicológicas, não filosóficas, convicções espirituais. Segunda coisa, outra verdade na vida de Nicodemos que a gente percebe é que apesar da sua preparação acadêmica, apesar da sua preparação religiosa, ele não tinha um relacionamento com Deus. Não tinha convicções espirituais e não tinha um relacionamento com Deus. A religiosidade de Nicodemos tratava de coisas terrenas, humanas, não espirituais. Olha o versículo 12. Versículo 12 diz: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Amados, nós temos que cuidar. Nós estamos na terra, temos que viver nessa terra e antigamente, muito antigamente, a igreja vivia só no céu, né? Focada no céu e esquecia a vida na terra. Mas a igreja de hoje, num contexto geral, ela está olhando só para o chão, para a terra e esquece do céu, que nós temos uma eternidade. Tem que ter um equilíbrio nisso. E hoje há um evangelho que se prega muito sobre você ser sucesso, você crescer, tudo isso é bom, é importante, mas não é só isso. Existe uma eternidade, existe intimidade com Deus, existe um relacionamento com Deus, a base de tudo. Temos falado isso com os jovens, a base de tudo é intimidade com Deus. É relacionamento com Deus. E Nicodemos não tinha isso. Ele havia transformado a religiosidade em tradição humana, falava só de coisas humanas, de coisas dessa terra. Perdeu o foco na eternidade. Meu irmão, você tem uma eternidade. Imagina um desses cabos aqui. Vamos pegar um aqui. Parecer que são sumir, né? Esse cabo do som aqui. Imagina esse palco inteiro e esse fio continuando para lá e para cá, para os dois lados. Isso é eternidade. A tua vida não chega a ser o meu dedo segurando isso aqui. A Bíblia diz que a nossa vida é como a flor da erva. Amanhece, brota, vem o sol, seca, no final da tarde não existe mais. Você tem uma eternidade. E a base de tudo isso não pode ser focada nos olhos na terra, nos céus. E ele focou num relacionamento de tradição humana, de costumes, de hábitos, de práticas humanas. Tradição de anciãos e todas as outras coisas. Ele, por estar preso a essa tradição humana, a costumes humanos, Nicodemos desconhecia o amor de Deus. Desconhecia a vida eterna. Desconhecia outros assuntos espirituais que Jesus começa a falar ali a partir do versículo 13. Nicodemos era um religioso, perdido, mestre na tradição, mas reprovado na fé. E eu não duvido, amados, se nós andarmos pelas igrejas do Brasil afora, em muitos púlpitos, nós vamos encontrar muita gente assim, né? Mestres sem relacionamento. Mestres sem intimidade. Nicodemos não tinha convicção espiritual. Nicodemos não tinha relacionamento com Deus. Nicodemos precisava, em terceiro lugar, de um avivamento. Nicodemos precisava que o vento soprasse a poeira da vida dele. Tudo isso que foi se juntando na vida de Nicodemos era poeira. Ele precisava de avivamento. A esperança para Nicodemos, além da salvação, é claro, que aparentemente ele não tinha, mas que com ela viesse um avivamento, um soprar do vento de Deus, para tirar toda aquela poeira, toda aquela tradição acumulada anos e anos e anos. 30 anos, talvez mais, de farisaísmo ali. Quanta poeira acumulada. Precisava de um mover do Espírito. Ontem eu falava com os jovens, aproveitar um pouco o gancho da mensagem de ontem, sobre Josué, que Deus usou Josué para abrir o Rio Jordão, eles atravessaram a seco. Sobre a liderança de Josué, o povo deu as 7 voltas, as muralhas de Jericó, elas caíram. Josué foi um homem de tanta
presença de Deus, então buscou tanto a Deus que no meio de uma batalha ele ora. E a Bíblia fala que nunca houve um dia como esse em que o sol parou por causa da oração de um homem. Ele orou e o sol parou. Eu tenho uma mensagem, quase um livro pronto sobre essa história aí do dia extraordinário. Nunca teve dia como esse na Bíblia, na história. Que Deus sabe por causa da oração de um homem. Ele parou o sol, o dia se estendeu a mais. E tem como explicar fisicamente isso. Um dia te explico. Na Bíblia, parou, o mundo parou. O ângulo da terra deve ser alterado. Alguma coisa aconteceu. Mas esse homem, sabe quando ele começou o ministério dele? A Bíblia fala que lá em Êxodo, Deus chamava Abraão para subir ao monte. Abraão também subiu no monte, mas do Êxodo era Moisés. Deus chamava Moisés para subir o monte. Moisés subia ao monte e levava com ele seu servo, Josué. O jovem Josué, seu servidor. E quando a glória desceu, Deus deu as tábuas para Moisés, e tudo aquilo. Josué estava lá, jovenzinho. Em Êxodo capítulo 33, fala que Moisés saía do arraial, ia para a tenda da congregação, onde Deus falava com ele, a glória de Deus vinha. E junto com ele ia o seu servo, jovem Josué. E aí um texto fala assim, 33:10, alguma coisa assim. Fala que Moisés ouvia Deus, Deus falava face a face, como qualquer fala ao seu amigo. E quando Moisés voltava da tenda para o arraial, mas o jovem Josué não se apartava da tenda. Ficava lá na glória. Oh, Jesus. Pegava um sinal de Wi-Fi legal ali, ele ficava ali conectado com o céu. Esse é o segredo. Nicodemos precisava disso, do Espírito Santo, que sopra, que tira essa poeira. Amados, às vezes, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento conjugal, na nossa família, na nossa vida profissional mesmo, porque eu não vejo a nossa vida departamentalizada, apesar de ter áreas. Mas a nossa vida é uma só, a espiritualidade está em tudo. Aí isso é espiritual, isso é carnal, isso é profano, isso é santo. Não existe isso. O teu trabalho é espiritual, tua família é espiritual, teus negócios é espiritual, o teu lazer é espiritual. E está na hora de deixar Deus soprar. E principalmente o nosso relacionamento com Ele. Nicodemos, então, passa por uma grande transformação. Aquela noite, a vida de Nicodemos passou por uma transformação. Ele foi ao encontro de Jesus. E aí, amados, sabe o que aconteceu? O vento soprou sobre ele, de uma maneira que talvez não tivesse soprado, de uma maneira singular. E ele experimentou um avivamento pessoal. Eu creio no avivamento, eu quero avivamento para a igreja, mas, amados, o avivamento não vem sobre todos nós. Ele vai começar no indivíduo. E aí vem para todos nós. Vai começar em você, no teu coração, na tua casa, no teu quarto, na minha vida, no meu particular, no seu particular. E aí vem sobre todos. Mas é no indivíduo. É individual. O vento soprou na vida empoeirada de Nicodemos. E ele pode soprar na sua vida. Talvez você está dizendo, pastor, eu não tenho ânimo para ler. Eu não tenho ânimo para orar. Eu não tenho ânimo para buscar aquilo que eu tive um dia. Sabe que você precisa, assim como todos nós precisamos, deixar o vento soprar. Pastor, já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz 10 anos que eu não sinto. Então deixa o vento soprar. Foi domingo passado, deixa o vento soprar. Eu costumo dizer para a igreja, para os irmãos, quando a gente tem conversas, nós somos pentecostais, amados. Amém? Poxa. Eu sou pentecostal, deixa eu abrir o parênteses aqui. Cresci numa igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, dou glória a Deus por isso. Teologicamente eu já mudei muita coisa. Teologicamente eu não sou muito pentecostal não. Mas no mover do Espírito, na ação do Espírito, no agir na paracletologia, eu sou pentecostal daqueles do reteté ao quadrado. Cremos no agir de Deus. Cremos no mover do Espírito Santo, cremos no soprar, cremos que precisamos viver na dependência dEle, cremos nos dons do Espírito, cremos nas manifestações, cremos que Deus continua agindo hoje como Ele agiu ontem no passado, que milagres existem, que maravilhas acontecem, que os dons de línguas é para a igreja, o dom de interpretação, de maravilhas, de milagres, dons de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, cremos nos 5 ministérios, cremos nesse soprar. Porque se nós ficarmos só na letra, só no conhecimento,
Um dia nós vamos chegar e vai aparecer alguém e vai dizer, ó, as muitas letras te fazem delirar. É importante estudar. Fala para os meninos, estude. Mas com o Espírito Santo ali junto, ensinando, ó, para aqui. Deixa o Espírito soprar. E ainda hoje o vento do Espírito continua a soprar. E faz as mesmas coisas que fez na vida de Nicodemos. E aí não é um movimento de ar se deslocando, é Deus se movendo, é Deus limpando, é Deus tirando a poeira, é Deus revitalizando a nossa vida. E essas manifestações surpreendentes de Deus, sabe o que elas fazem? Essa manifestação de Deus, ela recoloca a igreja no eixo, recoloca a igreja no primeiro amor. Esse soprar produz convicção de pecado, produz confissão de pecado. Esse soprar de Deus gera em nós o desejo de viver em santidade, de buscar uma santificação pessoal. Esse soprar, ele renova a certeza da nossa fé. Quando muitos acusam, muitos atacam a nossa fé, esse soprar do Espírito diz, não, eu sei em quem tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Esse soprar, ele renova o entusiasmo pela igreja, pelo corpo de Cristo, por Jesus, por anunciar o amor dele. Como está teu coração? Está aquecido? Está como? Está apagado? Está empoeirado? Nós fomos lá para Curitiba e ficamos hospedados no Largo Gato lá. E o Largo Gato está desativado, né? Para quem conhece lá. Sendo retiro da igreja e tal. Ser vendido. Aí liguei para o Josué, não acha uns cantinhos para nós aí? Tá com as crianças aí. Aí, não, a gente tem uns quartos aqui, o Valcir tinha dado a dica, tem uns quartos que eles usam de vez em quando lá. Aí ele falou, a gente vai limpar que vai deixar para vocês escolhem os quartos que vocês querem. Vou deixar 3 quartos para vocês. E aí a gente foi, entrou, tá arrumadinho, limpinho. Até a Val perguntou, tem os carpê ainda? Tem os carpê ainda e tal. E aí eu fui mostrar para as crianças como é que era o resto lá, né? Que dava para entrar ali. E aí a gente entrava nos quartos assim que você... Cadê a Rebeca? Tá aí? Tá lá? Você entrava nos quartos lá, antigos, deve ter uns 80 anos aquele negócio lá, né? 60 anos, acho, pelo menos. Rapaz do céu, você respirava assim, eu acho que vinha uns 500 ácaros, assim. Você sentiu o ar, a poeira no ar. Parado, quantos anos? Tem um asilo lá, tem tanta coisa antiga lá, né? A gente brinca lá que a gente vai abrir um armário um dia e vai achar alguém escondido lá. Eu sou de 1950, fiquei perdido aqui. Mas a poeira vai se acumulando. Mas quando o vento sopra, aquele anseio, aquele desejo por Deus volta. Quando o vento sopra, a renúncia, a soberba desaparece, a autossuficiência desaparece, nós renunciamos a esse orgulho que às vezes é dentro de nós. Quando o vento sopra, o prazer de ler a palavra, de orar, de estar no Senhor, é natural. Você já experimentou isso? Nós já experimentamos, eu já experimentei, de situações. Às vezes, eu lembro uma época na vida adolescentezinha ainda, uma igreja que a gente fez parte, um avivamento que a igreja sofreu, lá em Ponta Grossa. Sofreu, né? Recebeu. E eu lembro que as pessoas iam no domingo, eu lembro de uma irmã um dia falando assim, nossa, não vejo a hora de chegar domingo para ver o que Deus vai fazer. Porque era todo domingo, algo Deus fazia de novo, alguma coisa, alguém se convertia, algo se movia, algo sempre novo. Essa expectativa. Nicodemos tinha perdido tudo isso. O avivamento, amados, leva a igreja a redescobrir a pessoa do Espírito Santo, sem o qual nunca vai ser possível eu e você vencermos o pecado, vencermos as pressões desse mundo, vencermos os ataques do inimigo. Deixa o vento soprar. Eu caminhei muitos anos com o pastor Nelson Braido lá em Ponta Grossa. E sou filho ministerial dele, né? Vamos dizer assim. Digo que ele é meu pai espiritual na fé e aprendi muito com ele. E esse ano eu tenho lembrado muito de uma frase que ele dizia. E era até slogan da igreja, acho que nem usa mais. O nome da igreja era Cristã Presbiteriana, né? O Espírito Santo em ação. E eu lembro que ele falava para ele, era uma verdade aquilo, porque ele cria, e até hoje ele é assim, mas nós cremos, a igreja é o Espírito Santo em ação. Agindo, curando, libertando. Tem coisas que a gente não sabe nem como fazer. Um amigo teu liga desesperado, fala assim, vou ligar para o pastor não pode, o pastor desliga o telefone para você não ligar para ele. Porque é você que Deus quer usar. E sabe o que acontece? Aí você sabe, ai Deus, o que eu faço? Aí você começa a orar, você começa a depender de Deus, né?
E aí você ora, e aí o Espírito Santo age. E aí você depende dele, o Espírito Santo em ação. E aí Deus te usa, talvez coisas que você não sabia nem como falar, nem como orientar. Deixe ser usado por Deus. A história fala, amados, que quando o vento sopra, quando o vento soprou na história, houve grandes avivamentos. Eu quero te estimular hoje à tarde, dar uma tarefinha para você. Durante essa semana, nas células, vocês conversarem sobre isso. Sobre o avivamento morável. Existia uma região ali da Alemanha que começaram a perseguição, né? Não só na Alemanha, em vários lugares da Europa. E aí tinha um cidadão chamado Conde Zindendorf, se eu não me engano, era isso o nome dele. E era um cristão, ele era um jurista, tal, advogado, mas um cristão. E ele tinha uma área de terra muito grande e ele começou a receber aqueles protestantes que estavam sendo perseguidos para morarem nas terras dele, podiam cultivar, ter sua terra e viver lá protegidos por ele, que era no condado dele. E aí receberam batistas, presbiterianos, luteranos e tudo que era denominação. Só que junta crente de diferente igreja, o que dá? Dá briga. Os bichos não sabem conviver. Aí o que aconteceu? Cada um tinha o seu culto, o seu jeito de fazer o culto, um mais avivado, outro de um jeito, outro tinha uma crença, outro batismo por aspersão, outro por imersão, outro aquilo. E aí domingo de manhã, você estava tendo culto, os caras da cristianismo estavam tendo culto lá na igreja deles, passavam os caras da outra lá e diziam, herege, isso é heresia, não sei, começaram a brigar entre eles. O cara protegeu eles e eles começam a brigar entre eles. Até que o conde faz o seguinte, olha, não dá para conviver assim. Não dá para conviver assim. E ele marca uma assembleia e faz um contrato e todos têm que assinar algumas condições de vida que tinham que ter. Não poderiam ter esse tipo de crítica, respeito um ao outro, tal, para que eles pudessem viver em unidade ali. E os líderes concordam, fazem aquele encontro e todos assinam. E aí eles decidem, vamos marcar. Começa a ter respeito um ao outro. Vamos marcar quarta-feira, não sei que dia que foi isso, uma reunião de oração para a gente orar por isso que foi decidido. E eles fazem aquela reunião de oração. E a reunião de oração começa. E eles gostaram daquilo e começam a fazer uma escala. Ó, fulano fica encarregado da madrugada de quinta, na sexta é o fulano, no sábado é o Beltrano. Começa a fazer um relógio de oração. O relógio de oração dura uma semana, um mês, 2 meses. Essa reunião de oração durou 100 anos. É o chamado avivamento morável. Deus começou a agir nessa unidade deles, porque o vento soprou. Houve unidade. O vento soprou. Ou o vento soprou e houve unidade. Eu já não sei a ordem. Mas eles começaram a orar. E aí as missões modernas praticamente têm origem ali com eles. E eles começam a se sentir compungidos por serem enviados às nações. O conde lá vai na Dinamarca e descobre que algumas pessoas dizem, olha, nós precisamos de gente para pregar o evangelho aqui, os escravos querem ouvir o evangelho e tal. E aí eles começam a divulgar aquilo entre eles, o moral, e eles começam a ir às nações para pregar. Pagam do seu bolso. Alguns se vendem como escravos para poder pregar aos escravos. Que é algo tremendo. Porque o vento soprou. Tantas outras histórias de avivamento. Eu quero te estimular nesses dias. Busque histórias de avivamento. Bate no Google ali, avivamentos. Pá! Tantas histórias que nos aquecem o coração. Tem um livro, né, Os Heróis da Fé, e tantos outros. Que nos aquecem o coração dizendo, Deus, nós queremos desse vento. Que anima a nossa fé. É um vento que aquece, que não esfria. É um vento que nos enche, que nos dá ímpeto, que nos dá visão. Quando o vento sopra, pessoas se convertem, pessoas vêm a Cristo. Quando o vento sopra. Mas quantos querem que o vento sopre sobre a vida de vocês? Amém? Quero concluir essa palavra. E que o que acho de mais notável, amados, que todo movimento, todo agir de Deus, assim como foi na vida de Nicodemos, ele começa individualmente. Começa no indivíduo. Jesus não falou para os fariseus, para o grupo, vocês têm que nascer de novo. Jesus não. Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você
tem que nascer de novo. Meu irmão, Deus quer soprar sobre você. E sopra sobre a minha casa, sobre o meu esposo, sobre mim. Não, Ele vai fazer isso, mas Ele vai começar em você. No seu coração, na sua vida. Era Nicodemos que precisava de convicção espiritual. Era Nicodemos que precisava de relacionamento com Deus. Era a poeira dele que precisava ser removida. Qual que é a poeira que está no seu coração? Talvez é o pecado, talvez a dureza de coração, talvez a frieza, talvez o desânimo, talvez uma amargura, um sentimento, uma depressão, uma falta de perdão. Não sei qual que é a poeira que tem se acumulado, mas deixa o Espírito Santo soprar. Eu quero te convidar a ficar em pé. E nós queremos orar ao Senhor. E clamar por Ele, dizer: Pai, individualmente nós precisamos desse vento que leva para longe de nós todo o traço, toda a aparência de uma vida reprovada por Deus. Deus, sopra do Teu Espírito. Só que, amados, depois que o vento sopra, quando o vento sopra, é importante a gente lembrar que ele retira toda a poeira e ele continua soprando com mais intensidade para nos dirigir, para te dar direção, para te movimentar, para te levar onde Deus quer. O vento começa para limpar e depois é para te direcionar, é para abrir portas, é para te mostrar o que Ele deseja fazer na sua vida. Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Você é nascido do Espírito. O vento vai soprar na sua vida, não o vento de falsas doutrinas, não o vento de entusiasmo humano, de intelectualismo, de emocionalismo sem compromisso, mas o vento de Deus, da ação direta do Espírito, que faz de mim, de você, de cada um de nós, crentes cheios do Espírito, limpos de coração, Senhor, que desejam a Deus.